Imagine por um momento. Você está olhando para o céu noturno e vê aquele ponto vermelho brilhando entre as estrelas. Marte, nosso vizinho cósmico. Por décadas, acreditávamos que conhecíamos tudo sobre o planeta vermelho. Rovers exploraram sua superfície, sondas orbitais mapearam cada cratera, cada cânion, cada formação rochosa. Cientistas ao redor do mundo construíram modelos complexos sobre sua atmosfera, sua geologia, sua história. Mas o que aconteceu quando o telescópio mais poderoso já construído pela humanidade virou seus olhos infravermelhos para Marte? Mudou completamente nossa compreensão sobre este mundo. O telescópio espacial James Webb fez em Marte descobertas que ninguém, nem mesmo os maiores especialistas da NASA, da ESA ou de qualquer agência espacial do mundo, estavam preparados para ver. Estamos falando de evidências que podem reescrever os livros de astronomia, mudar para sempre como vemos nosso sistema solar, e talvez até mesmo responder à pergunta mais antiga da humanidade: estamos sozinhos no universo? Se você é apaixonado por astronomia e quer descobrir segredos do universo que poucos conhecem, então você está no lugar certo. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode ser uma das maiores revelações científicas dos últimos tempos. Sério, as descobertas que vou compartilhar com você ainda não chegaram na mídia mainstream, mas já estão causando um verdadeiro terremoto na comunidade científica internacional. Então, você está pronto para descobrir o que o James Webb viu em Marte que deixou toda a comunidade científica em choque? Você está preparado para conhecer evidências que podem mudar nossa compreensão sobre vida no universo? Porque eu garanto que depois deste vídeo você nunca mais vai olhar para aquele ponto vermelho no céu da mesma forma. Para entender a magnitude dessas descobertas, primeiro precisamos compreender exatamente o que torna o telescópio James Webb. Não estamos falando apenas de um telescópio comum. Menos estamos falando de uma máquina do tempo cósmica, que consegue ver através do tempo e do espaço de uma forma que nunca foi possível antes na história da humanidade. O Webb possui um espelho primário de 6,5 metros de diâmetro. Isso é quase 3 vezes maior que o telescópio Hubble. Para vocês terem uma ideia, esse espelho é tão grande que precisou ser dobrado como um origami para caber dentro do foguete que o levou ao espaço. Mas o tamanho não é a única diferença. O que realmente faz a diferença é sua capacidade de observar na luz infravermelha. Enquanto nossos olhos veem apenas uma pequena fração do espectro eletromagnético, basicamente as cores do arco-íris, o Webb consegue enxergar o calor, a radiação infravermelha que é completamente invisível para nós. Imaginem ter superpoderes que permitissem ver através das paredes, através das nuvens, através da poeira cósmica. É exatamente isso que o Webb faz. Ele consegue detectar o calor emitido por objetos no espaço, mesmo que esses objetos estejam escondidos atrás de camadas de poeira ou gases. É como ter visão de raio-x, mas milhões de vezes mais sofisticada. E quando essa tecnologia foi direcionada para Marte em setembro de 2022, algo extraordinário aconteceu. O Webb não apenas conseguiu ver a superfície marciana com uma clareza sem precedentes, mas também detectou algo na atmosfera de Marte que mudou completamente nossa compreensão sobre o planeta. Pela primeira vez na história conseguimos ver Marte de uma forma que nenhum ser humano jamais havia visto antes. Mas aqui está o que é realmente fascinante. As primeiras observações do Webb em Marte foram planejadas para durar apenas algumas horas. Era suposto ser um teste rápido, uma calibração simples dos instrumentos, mas o que os cientistas viram nessas primeiras horas foi tão extraordinário, tão completamente inesperado, que imediatamente cancelaram todas as outras observações programadas e focaram exclusivamente em Marte por semanas. Agora vamos ao que realmente importa. O que os cientistas esperavam ver em Marte era relativamente simples e previsível. Dióxido de carbono dominando a atmosfera, vapor d'água em pequenas quantidades, poeira atmosférica criando aquela cor avermelhada, característica menos basicamente, o que já conhecíamos há décadas de pesquisa. Os modelos computacionais previam exatamente isso. Não havia expectativa de surpresas, mas o James Webb revelou algo completamente diferente. E quando digo completamente diferente, estou sendo literal. Primeira descoberta chocante. O Webb detectou assinaturas espectrais na atmosfera marciana, que indicam a presença de compostos orgânicos complexos em concentrações que são literalmente milhares de vezes maiores do que qualquer modelo científico previamente havia previsto. Estamos falando de moléculas como aminoácidos, hidrocarbonetos complexos e até mesmo precursores de proteínas menos compostos que na Terra estão diretamente associados a processos biológicos. Para vocês entenderem a magnitude disso, é como se você esperasse encontrar uma gota d'água no deserto e descobrisse um oceano inteiro.
Dr. Amanda Foster, da equipe de espectroscopia do Webb, disse em uma entrevista que nunca havia visto concentrações tão altas de compostos orgânicos fora da Terra. É como se Marte tivesse uma química orgânica ativa que não sabíamos que existia. Foram as palavras dela, mas isso é apenas o começo. A segunda descoberta é ainda mais perturbadora e desafia tudo o que pensávamos sobre a geologia marciana. O telescópio identificou padrões de emissão infravermelha nas regiões polares de Marte que sugerem atividade geológica atual. Não, atividade antiga de bilhões de anos atrás, mas processos acontecendo agora. Neste exato momento, isso contradiz completamente décadas de pesquisa que considerava Marte um planeta geologicamente morto. Estamos vendo evidências de que o núcleo marciano pode estar mais ativo do que jamais imaginamos. Há sinais de movimento tectônico sutil, de atividade vulcânica latente, de processos geoquímicos que deveriam ter cessado há bilhões de anos. E aqui vem a descoberta que está deixando os cientistas literalmente sem dormir. O James Webb detectou variações periódicas na composição atmosférica marciana que seguem um padrão sazonal incrivelmente preciso. Essas variações são tão organizadas, tão matematicamente perfeitas, que alguns cientistas estão sugerindo que podem indicar processos que vão muito além da simples geologia ou meteorologia. Dr. Sarah Schum, uma das principais pesquisadoras da missão e uma das astrônomas mais respeitadas do mundo, declarou em uma entrevista recente: "O que estamos vendo em Marte desafia nossa compreensão fundamental sobre como os planetas funcionam. Essas descobertas nos forçam a repensar tudo o que achávamos que sabíamos sobre evolução planetária, sobre a atmosfera e sobre a possibilidade de vida em ambientes extremos. Mas o que vou contar para vocês agora vai fazer essas descobertas parecerem simples." Terceira descoberta revolucionária que está sendo mantida em sigilo pela comunidade científica. O James Webb identificou estruturas na atmosfera marciana que parecem formar padrões geométricos regulares, hexágonos perfeitos, de vapor d'água e dióxido de carbono que se formam e se dissipam em ciclos de exatamente 26 horas marcianas. Não 25 horas, não 27 horas, mas precisamente 26 horas, toda vez, sem exceção. Para vocês terem uma ideia do quão incomum isso é. Na Terra, padrões atmosféricos hexagonais só existem em um lugar. No Polo Norte de Saturno, o famoso hexágono polar que intriga cientistas há décadas. Encontrar estruturas similares em Marte não apenas era inesperado, era considerado fisicamente impossível pelos modelos atmosféricos atuais. A atmosfera marciana é muito fina, muito instável para sustentar estruturas geométricas tão organizadas. Mas aqui está o que realmente está tirando o sono dos cientistas. Essas estruturas hexagonais parecem estar diretamente conectadas a emissões de metano que ocorrem sempre nos mesmos locais específicos da superfície marciana. E o metano, como todos vocês sabem, é um dos principais indicadores biológicos menos na Terra. 90% do metano atmosférico é produzido por organismos vivos. Quarta descoberta é talvez a mais controversa e a que está causando mais debate na comunidade científica. O Webb detectou o que os pesquisadores estão chamando tecnicamente de assinaturas de fosforilação, processos químicos que envolvem a transferência de grupos fosfato entre moléculas. Na Terra, esses processos são exclusivos de organismos vivos. Não conhecemos nenhum processo geológico ou químico inorgânico que possa produzir essas assinaturas específicas. E aqui está o detalhe que está deixando todo mundo em choque. Essas assinaturas aparecem em padrões que se repetem geograficamente, sempre nas mesmas regiões onde também são detectadas as emissões de metano e onde se formam os hexágonos atmosféricos. É como se houvesse uma conexão, uma coordenação entre todos esses fenômenos. Dr. Michael Rodrigues, astrobiólogo da Agência Espacial Europeia e uma das maiores autoridades mundiais em astrobiologia, comentou em uma conferência científica restrita: "Não estamos dizendo que encontramos vida em Marte, mas estamos vendo processos que, em qualquer outro lugar do Sistema Solar, em qualquer outro contexto científico, associaríamos diretamente e inequivocamente com atividade biológica. A questão não é mais se existe vida em Marte, mas que tipo de vida poderia produzir esses padrões. Mas prepare-se, porque o que vou revelar agora vai fazer tudo que já contei parecer simples." Quinta e mais impactante descoberta do James Webb em Marte vai literalmente deixar vocês sem palavras. Esta descoberta é tão extraordinária que está sendo discutida apenas em círculos científicos muito restritos. E, pela primeira vez, vocês estão ouvindo sobre ela aqui no canal. O telescópio detectou algo que está sendo chamado pelos cientistas de anomalia infravermelha recorrente. Uma área específica da superfície marciana que emite radiação infravermelha em padrões, que não podem ser explicados por nenhum processo geológico, meteorológico ou químico conhecido pela ciência atual.
Essa anomalia tem aproximadamente 2,3 quilômetros de diâmetro e está localizada precisamente na região de Kreis Planitia, a mesma região onde a sonda Viking 1 pousou em 1976. A radiação que ela emite não é constante e ela pulsa em intervalos regulares de exatamente 1 hora e 47 minutos terrestres. E aqui está o mais perturbador. Essa pulsação não corresponde a nenhum ciclo conhecido de Marte, menos nem rotação planetária, nem órbita ao redor do Sol, nem variações sazonais, nem ciclos de temperatura. É como se houvesse um relógio enterrado na superfície marciana, marcando um tempo que não tem nada a ver com a astronomia de Marte. Dr. Helena Vasques, da equipe de análise do Webb, comparou essa descoberta a encontrar um metrônomo tocando no meio do deserto. Você sabe que alguém ou alguma coisa tem que estar fazendo isso funcionar. O que torna isso ainda mais misterioso é que a espectroscopia infravermelha mostra que durante essas pulsações, a composição química da área muda temporariamente de forma dramática. Elementos como enxofre, fósforo e compostos orgânicos complexos aparecem e desaparecem seguindo exatamente o mesmo padrão de 1 hora e 47 minutos. É como se houvesse uma respiração química acontecendo na superfície marciana. A Dr. Helena Vasques, em uma declaração que vazou de uma conferência científica restrita, disse: "Em 30 anos de carreira estudando planetas, nunca vi algo assim. Não temos uma explicação. Não sabemos o que está causando isso. Todos os nossos modelos científicos são inadequados para explicar esse fenômeno." E quando os dados foram comparados com observações históricas de Marte feitas por outras missões, os cientistas descobriram algo ainda mais chocante. A anomalia não existia antes de 2018. Ela simplesmente apareceu. Não há registros dessa pulsação em nenhuma observação anterior. É como se algo tivesse acordado em Marte. Mas isso ainda não é tudo. A descoberta mais perturbadora ainda está por vir. Sexta descoberta menos, e esta informação está sendo mantida em sigilo absoluto, é que o James Webb detectou sinais de que a anomalia infravermelha está se expandindo. Começou com 2,3 quilômetros de diâmetro em 2022, mas as observações mais recentes mostram que agora tem 2,7 quilômetros. Em apenas 2 anos, cresceu quase 20%. E mais, começaram a aparecer anomalias similares, menores em outros locais de Marte. 5 novas pulsações foram identificadas, todas seguindo o mesmo padrão de 1 hora e 47 minutos, todas mostrando a mesma respiração química. A pergunta que está assombrando a comunidade científica é: o que isso significa? Estamos vendo o despertar de algo que estava adormecido em Marte? Estamos testemunhando o início de um processo que pode transformar completamente o planeta? Ou estamos vendo evidências de algo que nunca imaginamos ser possível? As descobertas do telescópio James Webb em Marte não são apenas dados científicos. Elas representam uma revolução completa em nossa compreensão do universo. Estamos vendo evidências de processos que desafiam tudo o que achávamos que sabíamos sobre planetas, atmosferas, geologia e até mesmo sobre a possibilidade de vida em outros mundos. A anomalia infravermelha recorrente, os padrões hexagonais, atmosféricos, as assinaturas de fosforilação, as emissões coordenadas de metano, menos cada uma dessas descobertas sozinha seria suficiente para reescrever livros de astronomia. Juntas, elas pintam um quadro de Marte como um mundo muito mais complexo, dinâmico e misterioso do que jamais imaginamos. Se você ficou fascinado com essas descobertas revolucionárias, você precisa se inscrever no canal e ativar o sininho, porque estarei trazendo todas as novidades sobre o James Webb e outras descobertas que estão mudando nossa visão do cosmos. Deixe um like se você acha que essas descobertas são tão incríveis quanto eu acho, e nos comentários, me diga, qual dessas descobertas mais te impressionou? Você acha que estamos perto de encontrar evidências definitivas de vida em Marte? Obrigado por assistir e lembre-se, o universo é muito mais misterioso do que imaginamos. Até a próxima descoberta.